Boa noite. Pois então, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Esta frase inserida no hino rio-grandense, no hino do nosso estado, o Rio Grande do Sul, provocou um grande debate quando vereadores do município de Porto Alegre recusaram-se a cantar o hino na posse deles no dia 1º de janeiro. E para falar sobre isso, nós estamos ao vivo no canal 8 da Dionet, no Facebook e no YouTube. E recebemos com muito prazer nos nossos estúdios o patrão do CTG Querência do Prata, Wagner Zotis, o cantor tradicionalista e músico Fabiano Dias, a vice-diretora cultural da primeira região, da 11ª região tradicionalista, Adriana Antonioli, e o peão farroupilha da 11ª região tradicionalista, o Jonas Vicari. Estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar em todas as nossas plataformas de comunicação. Sejam muito bem-vindos e eu vou começar pela Adriana, em deferência, a nossa diretora cultural, né, Adri? E a pergunta é a mesma. Vocês consideram povo que não tem virtude acaba por ser escravo? O que houve? Ele chama para conversar agora, acho que... Oi, estamos de volta e são coisas que acontecem para quem faz ao vivo. Então, eu volto com a Adriana Antonioli e a minha pergunta a ela é a mesma que os nossos convidados responderão. Adriana, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Tu, como educadora, como uma pessoa com ativa participação em entidades tradicionalistas, né? O que essa frase insere no teu ver? Boa noite a todos. Na verdade, o que eu penso sobre essa frase é que ela foi construída, ela foi escrita há muito tempo, né? 1838, né? Isso foi escrito. Então, na época, sim, nós tínhamos uma sociedade totalmente escravocrata, né? Tínhamos preconceito, sim, como a gente tem hoje, né? Mas, na época, a gente não falava no preconceito, porque era algo tão natural que se passava batido, né? Não se via isso. Hoje a gente luta contra o preconceito, hoje a gente tem essa visão, hoje a gente busca os direitos de igualdade, busca o combate a esse tipo de preconceito, a esse tipo de racismo, né? Então, antes de qualquer coisa, de nós falarmos do nosso hino, nós precisamos analisar, pensar que ele foi escrito numa outra época. Ele retrata um período histórico, uma cultura daquela época, né? E aqui existem muitas interpretações, né? Se nós olharmos a frase somente pela frase, ela é racista, sim, né? Se nós olharmos exatamente o que está escrito ali, sem análise do contexto, sem ressignificar tudo isso, eu acredito que é racista. Só que nós precisamos trazer essa discussão à luz de hoje, atualidade, né? O que significa ser escravos? A questão é, a escravidão que está escrito ali no hino, foi direcionada aos negros? É essa a questão? É só os negros que podem ser escravos? Hoje, nós somos escravos de muita coisa. Nós somos escravos da política, nós somos escravos das drogas, nós somos escravos do consumismo, né? E se tu interpretar dessa maneira, contextualizando, de que se nós não tivermos virtudes, se nós não erguermos a nossa voz, se nós não lutarmos, nós vamos ser escravos, né? É nesse sentido que a gente precisa ressignificar essa frase hoje, né? E sempre lembrando, essa frase foi escrita há muito tempo, né? Claro, depois houveram as mudanças, houve um trecho do hino que foi retirado, mais ou menos em 1933, 34, por aí, foi retirado um trecho. Mentira, desculpa. Em 1966 foi retirado esse trecho, quando foi oficializado através de lei, que ele seria o símbolo do nosso Estado. Né? A frase, só te interrompendo um pouquinho, Adriana, a frase que a Adriana se refere era a seguinte: entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos,
Sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Isso aí, enfatizava Né? algo que não era nosso, no Sim. caso, digamos. Uhum. E analisando, na época também foi a proposta de um deputado, que analisando essa frase não condizia com as coisas do nosso Estado. Foi proposto através de lei. Então, em 1966, se retirou isso e ficou o formato do hino que está hoje, né? Começou as versões, teve 3 versões do hino, 1838, a primeira versão só com mendanha, só com a melodia, depois veio a criação de um hino, depois veio essa criação, e o que mais caiu no gosto do povo foi essa. Claro, depois foi retirado esse outro trecho, né? E ficou, por isso que eu digo, a gente precisa analisar historicamente as questões, né? E pensar o que nós estamos fazendo de real para combater o racismo, o preconceito, seja questões de gênero, seja questões de religião. Num total, né, Adriana? Será que nós mudarmos uma frase no hino, que também não é impossível, vai resultar tanta diferença na vida das pessoas, ao invés de nós lutarmos por outras questões do dia a dia em relação ao preconceito? Essa questão toda eu acho muito válida pelo Pela debate, discussão. pelo debate que se causou. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que se vai se pregar em relação a isso. Patrão, e a sua opinião sobre isso? Muito boa noite, telespectadores. Realmente é um assunto polêmico. A abrangência dele é muito grande. E nos últimos anos tem ocorrido alguns fatos a níveis de países com uma incidência de racismo muito maior do que nós temos aqui, onde a coisa se tornou praticamente a mobilização do povo em si. Mas voltando ao texto propriamente dito, eu fico com a impressão de que talvez uma pergunta caberia a esses vereadores. Quantas vezes eles cantaram esse hino? Antes, talvez, né? Só agora se deram conta de que tem que fazer um protesto dessa forma. Eu acho isso uma coisa que tem 88 anos de existência e somente agora vai buscar uma justificativa. Eu, particularmente, penso, se eu estou em desacordo com algo, eu me retiro. É um desrespeito que fizeram, pelo menos na minha concepção. Né? Um desrespeito muito grande a um brasão do nosso Estado. Eu acho que isso é importante ser frisado. Então, caberia essa pergunta a esses senhores aí. Bom, corroborando então com aquilo que a Adriana e o patrão comentaram, o nosso hino, ele recebeu essa versão em 1934, por ocasião do centenário da Revolução Farroupilha. Exatamente. A letra foi escrita pelo militar e poeta Francisco Pinto da Fontoura, mais conhecido como Chiquinho da Vovó. E quem escolheu esta versão foi o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Mas depois nós vamos ver que em um outro momento ele foi novamente questionado. Fabiano, a tua opinião sobre isso? Boa noite, Sônia. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo pela Conecta, pelo YouTube, pelo Facebook, né, e pelo canal 8 da DIL. Bem, acho muito coerente a colocação que o patrão Wagner fez sobre quantas vezes essas pessoas, né, cantaram esse hino, e a colocação que ele fez sobre se eu não me sinto à vontade, se eu não me sinto bem com o que está sendo dito, ou o que está sendo cantado, o que está ali, eu me retiro em respeito às demais pessoas que fazem isso porque gostam, né? Porque, como cantor, eu, até hoje, e vai ser sempre assim na minha vida, é um prazer cantar o hino do nosso estado. Né? Quantas vezes já entoei a capela de peito aberto e com muito orgulho. Mas, inclusive, salientando um pouquinho mais sobre o que o patrão falou, será que nunca foi feito, será que por ninguém mais, ou por nenhuma outra pessoa teve essa dúvida, ou se sentiu incomodado com esse trecho do nosso hino? Será que ninguém mais
chegou a essa a conclusão de que essas pessoas chegaram? Ou será que as pessoas também chegaram a essa mesma conclusão, se sentiram incomodados e por algum motivo achou que não era importante falar ao mundo? Vem de Batalhar. encontro aquilo que a Adriana disse. É. Vai fazer alguma diferença Exatamente. efetiva na será vida das que pessoas? será que ninguém mais se sentiu tão incomodado a ponto de falar aos quatro ventos? Bom, nós comentamos que o hino que hoje nós conhecemos não foi o único que existiu, né? Outras duas versões também eram cantadas em cerimônias. A original, composta pelo tenente-coronel do Exército Farroupilha, Serafim José de Alencastre, e uma segunda de autor desconhecido que se popularizou após ter sido publicada pelo jornal O Povo, então órgão oficial da República Rio-Grandense, em 1839, né? Então, o nosso hino, ele já Passou vem... por algumas. Jonas, a tua opinião sobre isso? Muito boa noite a todos que nos assistem. O hino rio-grandense, como a Adriane colocava anteriormente, ele é uma criação de um determinado período histórico onde a escravidão ela era a base econômica, a base que sustentava o império, tanto o Império Brasileiro quanto a província do Rio Grande do Sul. E eu vejo essa construção como inserida dentro da sociedade, né, da época, e dentro daquilo que a gente entende, dentro daquilo que nós trouxemos para a nossa realidade, nós temos que pensar que são mais de 300 anos de escravidão que nós temos dentro do Brasil, né? E nós temos que pensar, né, eu procuro trazer essa reflexão, que o povo negro trouxe deste período muitas máculas, né, que ainda reverberam, que ainda estão presentes hoje. O patrão falava anteriormente da questão de não se ter o debate, né? Na verdade, esse debate ele acontece, só que ele acontece de uma forma tão rechaçada, tão pressionada pela sociedade, que muitas vezes não se tem voz para isso. Eu trabalho com os movimentos negros também, tenho uma proximidade com o pessoal do Movimento Negro Raízes, de Bento Gonçalves, grandes parceiros, grandes amigos, e acompanho o quanto é difícil a gente fazer chegar a esse tipo de debate. Sem sombra de dúvida. O quanto é difícil a gente fazer reverberar discussões como essas. E eu vejo esse momento, né, no plenário, enfim, que aconteceu, como um momento onde se tem a notoriedade, onde se tem o palco para fazer essa argumentação. Talvez não tenha sido da melhor forma, né? Mas é um momento onde se encontrou o enredo, o engodo para fazer isso tudo, né? Para se chamar essa discussão à tona. Porque realmente é muito difícil essa discussão. A luta ela é muito constante. O preconceito e o racismo no Brasil são muito fortes. Quer dizer, considerando ou não a atitude dos vereadores conveniente naquele momento, o resultado chegou ao que se propôs, né? A discussão, o debate. Exatamente. E o quanto é importante nós estarmos debatendo isso, né? E quanto é importante também trazer o movimento negro para este debate. Escutar o que eles têm a dizer, escutar as pautas que eles têm para nos trazer. Né, para que a gente possa construir uma realidade coletiva mais abrangente, mais que a gente consiga dialogar nesse sentido e fazer com que a sociedade seja realmente mais justa, mais fraterna, liberdade, igualdade e humanidade, né? Então acho que a gente tem que também pensar nesses guiadores da nossa cultura e da nossa sociedade. Então vamos questionar se foi correto ou não foi correto a atitude dos parlamentares. Talvez caiba ao questionamento. Mas o quão forte é a pressão que
peleadores, vamos chamar, né, que esses peleadores culturais e sociais sofrem para conseguir fazer chegar essas discussões para todos nós. Acho que isso também tem que ser levado em consideração nesse momento, né? Porque, veja bem, estamos aqui e poderíamos ter mais pessoas do movimento negro também participando desse debate, por exemplo. Acho que seria muito válido também. Inclusive, Jonas, aproveitando o teu momento, nós temos a participação do Movimento Negro Raízes através do Facebook. Prezados e prezadas, boa noite. E aqui deixamos uma saudação especial ao amigo parceiro Jonas Vicari. Nos chama a atenção primeiramente neste debate a falta de pessoas negras nessa discussão para que se considere o chamado lugar de fala. Realmente, a nossa ideia era juntarmos mais pessoas, né? Porém, temos limitações tanto de espaço como impostas pela pandemia, mas com certeza a Conecta está de portas abertas para isso também. Nós contamos com a participação da Gertrudes Guidini, do João Luiz da Costa, da Yara Toscano, da Tereza de Barros, do João Luiz da Costa, da Tere Cúnico e, como eu acabei de dizer, do Movimento Negro Raízes, né? Tu tens conhecimento desse movimento, né? Sim, sim. E convives e com certeza nós estamos de portas abertas para todos. Agora eu vou iniciar agradecendo alguns dos nossos patrocinadores, o Espanhol, a Prime Línguas e especialmente as lojas Zip, que me veste, e a Brilho da Lua, que me calça e que me deixou também essa linda bolsa que vocês acabaram de ver na foto. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos com uma colocação bem específica aos nossos convidados. É só um minutinho. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Carro novo de novo! A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. Estamos de volta e estamos ao vivo no canal 8 da Adilnet, no Facebook e no YouTube. Portanto, vocês podem participar. Neste início de bloco, o Fabiano e a Adriana têm algumas colocações sobre a participação do Movimento Negro Raízes. Fabiano? Vou deixar a palavra com a Adriana, por favor. Ela é uma dama. Eu comecei primeiro dando deferência para ela, como uma dama. Mas aí tu continuas mostrando que és realmente um cavalheiro, né? Na verdade, o que eu gostaria de salientar é que a minha origem é negra, mais precisamente negra e índia, né? Então eu tenho muito orgulho disso, né? Eu me orgulho muito da minha origem, mas eu luto também por essas causas todas, só que eu analiso bastante também, né, todas essas questões. Então, sim, eu não sou só diretora cultural aqui, vice-diretora cultural da 11ª Região Tradicionalista, mas eu também sou representante da raça negra. Eu acho que isso é para a gente deixar muito claro para todo mundo que está nos assistindo, né, e para a gente mostrar que a gente também está sendo democrático nesse ponto, porque eu, né, como todos podem bem ver, sou negro dos 4 costados, pai, mãe, vô e vó, nono e nona, como costumam chamar aqui os italianos, né? Embora eu tenha vivido numa sociedade totalmente ou predominantemente italiana ou alemã, enfim, tipo de pessoas não negras, eu acho que você tem que batalhar, sim, pelos seus ideais, pelos seus objetivos, ao que você acredita realmente, sempre com o maior respeito, né, com a maior, ou nesse caso, sobre esse assunto, com a maior delicadeza possível, porque, né, como diz o outro, o respeito de um termina onde começa o do outro. Exatamente. Uhum. Nós continuamos com a participação, então, do Movimento Negro Raízes. Para colaborar com os demais participantes, à exceção do parceiro Jonas, o Movimento Negro Raízes foi reconhecido pelo Estado do Rio Grande do Sul no biênio 2018 e 2019, por sua atuação cultural e social com o Prêmio Zumbi dos Palmares, concedido pela Assembleia Legislativa, sendo este o maior prêmio de referência negra do Estado, e esta discussão passa por tudo o que envolve o Estado do Rio Grande do Sul, reconhecido por ser um dos estados mais racistas do Brasil, conforme dados estatísticos tanto do Índice de Desenvolvimento Humano, bem como do Atlas da Violência. Nós agradecemos novamente a participação e vamos seguindo com a nossa conversa. Uma coisa que a Adriana comentou, né? Ela é descendente de índios, é descendente de negros e é mulher.
sim, nós comentamos durante o intervalo, né, especificamente eu e o seu Wagner, que somos os que viveram mais, não se diz os mais velhos, né, os que viveram mais aqui da nossa roda de conversa. A impressão que tem-se é que a nossa sociedade está regredindo. E isso é uma referência ao racismo, é uma referência ao machismo, é uma referência a valores que foram construídos, né, na convivência, digamos assim. Eu também já participei de movimentos tradicionalistas, por razões que não vêm ao caso, né, deixei de participar. Eu sempre digo, nunca pus um vestido de prenda, né? A Adriana é que fica linda de vestido de prenda, eu não. Tu não sabe o bem que faz. Mas já usei bombacha, seu Wagner, né? Então, o todo respeito, né, que a gente tem e que procura expressar em todos os segmentos. Mas eu vou fazer uma pergunta aos nossos convidados. Existe racismo, machismo explícito no Centro de Tradições? É mais um questionamento que ele é bastante complexo. Mas eu posso dizer para ti e para os telespectadores o seguinte: são quase 40 anos de vivência dentro do Por isso que eu disse que nós vivemos mais, seu Wagner. Nada de sermos mais velhos. Plenamente. O que eu quero dizer é que, nesses anos todos, eu nunca vi qualquer tipo de expressão ou de apontamento contra um negro, contra um amarelo, contra um indígena. O próprio Fabiano, que eu diga, trabalhou conosco um monte de tempo lá, certo? Lá no Querência. Nós temos uma declamadora que é negra. Nós temos um outro peão que também é negro também. Nunca, jamais. Existem, eu sei, o Jonas até pode me corrigir se eu estiver errado, mas existem invernadas de CTGs totalmente negros. Santa Maria é um caso, se não me falha a memória. Né? Então, veja bem, eu nunca vi isso. Em primeiro lugar, que não se prega esse tipo de... A filosofia é essa diferente, filosofia, né? Não se prega. A filosofia do CTG é o contrário, é o respeito, é a amizade, é educar. É isso que o CTG prega, a educação. Quer dizer, o que acontece dentro do CTG, eu gostaria que fosse, e agora, se não me falha a memória, me parece que tem Porto Alegre, não, é uma outra cidade aqui no estado, que vai começar a levar para as escolas a história do tradicionalismo. Isso vai fazer com que essas crianças, esses jovens, tenham primeiro um conhecimento do que é realmente o tradicionalismo e, ao mesmo tempo, passam a se interessar por isso tudo. Cultuar um CTG, cultuar a tradição, é algo que enobrece, que engrandece. Por isso que eu digo, eu nunca vi nada. Pelo contrário, sempre fui muito bem recebido por todos, independente de cor, ou gênero, ou de raça, não importa. Em todos os lugares que nós fomos, nós sempre fomos bem recebidos. E é isso que importa, isso que é importante. Jonas, eu te apresentei como peão farroupilha da 11ª Região Tradicionalista, mas nós não comentamos de onde tu vem, porque afinal, aliás, tu vens, porque afinal a 11ª Região é abrangente, né? É verdade. Como é que tu vives isso? Não só como peão farroupilha, né? Como pessoa também. Eu venho da cidade de Carlos Barbosa, do CTG Trilha Serrana, né? Além disso, eu também sou estudante, né, do curso de licenciatura em História. Tenho atuação dentro dos movimentos negros, né, com parcerias, enfim. E procuro sempre trazer, sempre que possível, trazer o movimento negro para dentro da minha entidade, né, e proporcionar. Inclusive, a gente já fez evento regional também, né, trazendo essa experiência com os movimentos negros, justamente para trazer essa perspectiva, trazer essa integração, trazer esse debate que eu considero muito importante, justamente para que a gente tenha mais profundidade, né, nos debates, para que a gente tenha mais efetividade na questão da igualdade, na questão da equidade, vamos ser mais específicos, né? Porque a gente sabe que existem diferenças.
Né? Se a gente disser, somos todos iguais, no sentido social, bom, eu estou sendo negligente com a realidade. Né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar crítico. A igualdade ela é muito bonita no discurso, mas na realidade que se apresenta para nós hoje, ela é muito disparelha. Então, quando eu falo em equidade, é essa aproximação e o debate sobre isso. Então, a gente sempre procura trazer esse tipo de trabalho, esse tipo de... Por quê? Porque é muito bonito, e aí me desculpem a crítica, mas é muito bonito a gente levar para o palco do Enarte, por exemplo, uma temática negra, fazer as danças, né, fazer todo o show artístico, mas e no dia a dia das nossas entidades, qual é o debate que a gente leva? Qual é o tipo de construção que a gente faz? Não só o combate ao racismo, né? Nós estamos nós falamos no geral. Exato. Porque e eu percebi que essa é a tua opinião, que o que houve na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi analisado muito superficial. Foi analisado apenas a atitude dos vereadores, que nós não estamos julgando aqui, muito pelo contrário, mas não podemos ficar no raso, né? Exatamente. E aí tu chegaste no ponto X da questão. Muitas vezes a gente debate de forma muito superficial toda essa questão. Né? Eu acho que a gente precisa começar a mergulhar um pouco mais, entender um pouco mais os mecanismos, né? Como a roda gira, como a gente diz, né? Para que a gente entenda, bom, de onde é que vem isso e para onde isso vai. Né? E é por isso que a gente costuma trabalhar isso, enfim, dentro das atuações que são possíveis, né, tanto dentro do departamento cultural, quanto dentro das entidades, procura trabalhar esse dia a dia, essa discussão, essa construção, para que isso tenha, de fato, uma efetividade nessa construção dessa nova realidade, né? Porque eu penso, pelo menos, que os espaços culturais, eles têm um papel fundamental, e nisso a gente engloba o CTG, né? Tem um papel fundamental nisso que o seu Wagner falava, nessa construção dos valores, do respeito, né? De uma sociabilidade. Então, isso é muito importante. E essa visão ampla e acolhedora é muito importante nesse sentido. Então, eu procuro, pelo menos, trabalhar dessa forma toda essa questão cultural, né? Agora eu não vou pular a Adriana, porque senão tu vai me corrigir novamente, porque depois eu tenho uma pergunta específica para ela que veio através do nosso contato. A tua opinião nisso tudo, Fabiano, até porque, com a exceção deles, pelo menos a minha experiência é bem menor que a de vocês e insignificante perto de tudo que vocês viveram dentro disso. A tua opinião sobre isso? Então, Sônia, levo comigo, assim, tudo isso, todos os ensinamentos, tudo de bom que uma entidade tradicionalista pode proporcionar para uma pessoa. Tenho 35 anos e 25 anos desses, 35, eu estou dentro de um movimento tradicional, de um centro de tradição. Então, eu já cantei eu não faço ideia de para quantos grupos para quantos CTGs eu já cantei para Ilha Serrana, já cantei para o Retorno à Querência, me criei dentro do Querência do Prata. Eu nunca tive nenhum episódio, nem nada do tipo preconceituoso dentro do movimento tradicionalista. Muito pelo contrário, eu tive preconceito por estar num centro de tradição. E o que é pior, eu tinha preconceito das pessoas da mesma cor de pele que eu, por estar lá dentro. Acho que essa é a maior mágoa que eu carrego assim, na minha vida sobre o racismo. Porque, cara, eu gostaria que todos, branco, preto, pobre, rico, amarelo, que todo mundo tivesse um acolhimento como eu tive dentro do movimento tradicionalista gaúcho e de um centro de tradição. Nós temos, então, uma questão, como eu falei, direcionado à Adriana. O seguinte, perguntamos à diretora cultural se ela se sente representada pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.
Pois muito bem. Na verdade, o que acontece com o presidente dessa fundação é ele como pessoa, que ele deveria, como representante da Fundação Palmares, realmente representar o pensamento dos negros e defender essa questão toda como instituição. Tu está separando, então, a pessoa da Isso, entidade, exatamente, né, Adriana? exatamente. Porque a Fundação Palmares, ela tem um objetivo, é uma coisa. Agora, o que o presidente já fez até então, não me representa. De maneira nenhuma. Não me representa. Não concordo com o que ele faz, com o que ele fala, né? Mas acho isso lamentável, porque deveríamos sim ser representados por este presidente, por esta instituição, né? É isso aí. Esta é a minha posição. Bom, nós temos mais algumas informações sobre o nosso hino rio-grandense. Antes de todas as versões que nós já citamos, que os nossos convidados já comentaram, veio a melodia composta pelo maestro negro Joaquim José de Mendanha. Mas isto é assunto para os nossos convidados debaterem no próximo bloco. E eu também agradeço agora ao nosso patrocinador, os Supermercados Porta. Nós já voltamos. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Você que nos assiste, tá com saudade de um bailão? Tá com saudade daquela bandinha que toca a sua música preferida? Então na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? O galã Alessandro Turra, o rei dos bailões, vocalista da banda Brilhação, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Hello. Bonjour. Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
carro novo de novo. A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. Bom, e não pensem vocês que enquanto tem os comerciais, o assunto não continua sendo debatido por aqui, porque continua assim. Às vezes a gente até esquece que tem que voltar para vocês. Então, só para encerrar essas colocações, a Adriana sim concorda, e nós também, todos aqui, aliás, que ser uma pessoa negra é uma situação, mas entender o contexto que envolve a negritude é outra situação. Né? E por isso todo o nosso respeito, com certeza eu e o seu Wagner e o Jonas também, de alguma forma, não poderíamos falar com tanta propriedade quanto vocês do movimento, né? E a Adriana e o Fabiano que nos acompanham. Bom, eu encerrei o segundo bloco falando sobre Joaquim José de Mendanha. Quem foi ele? Ele foi um músico mineiro que estava no Rio Grande do Sul, lutando ao lado do exército na Guerra dos Farrapos, portanto, contra os gaúchos, né? E que acabou capturado na Batalha do Barro Vermelho. Segundo a tese de doutorado da professora do Instituto Federal do Mato Grosso, Letícia Marques, há muitas divergências entre especialistas quanto à afirmação de que o maestro teria sido forçado a compor o hino dos farrapos enquanto era mantido prisioneiro de guerra. Meus queridos convidados, como nós falamos, quanto mais se pesquisa, mais dúvidas se tem, né? Mas então eu quero contar com a colaboração de vocês e os nossos espectadores também. Afinal, a melodia do hino rio-grandense foi composta por um negro mineiro. Pois é, Sônia. Como é que a gente vai poder buscar essas informações? Uhum. É muito difícil nós entendermos isso. Forçado? Será que foi forçado? Não se sabe. Eu, pelo menos, não entendi até hoje, né, o porquê. Se ele era preso, ele vai compor uma música justamente para o adversário. Enaltecendo, né? Exatamente. Não se consegue entender esse lado. Se ele fosse um farroupilha e que tivesse composto, até daria para se entender. Né? Agora, um mineiro lutando pelo império contra e vai fazer uma música, aí eu não saberia, sinceridade, não sei para que lado correr, né? Porque é muito difícil a gente tentar entender esse tipo de coisa. Mas eu acho que eu devo falar uma questão, nessa questão, porque por muitas vezes, em muitos palcos, muitas cidades, muitos lugares eu trabalhava com o Paulo Lunardi, né, fazia parte da banda dele, que chamava-se Canzone per te. Né? Bem italiano. Absolutamente, um show absolutamente italiano. Em alguns lugares, sim, em alguns lugares as pessoas chegavam para ele e diziam assim: Paulo, tu tá trazendo um show italiano. E ele, sim, nas rádios principalmente, tá trazendo um show italiano para nossa cidade, né, enfim, para nossa festa, uma festa italiana, tipicamente italiana. E ali, claro, nos estúdios da rádio, né, ninguém te enxerga, ninguém te vê, então tá tudo bem. Canta para nós, canta uma música do grupo e tudo mais. Assim a gente fazia. Quando chegava no salão onde a gente ia apresentar, porque geralmente isso acontecia quando a gente chegava na cidade, no local, e a gente ia direto para uma rádio ou para uma entrevista numa emissora pequena, grande, enfim. Né? Quando a gente chegava no lugar onde ia acontecer o show,
o dono do evento, vamos dizer assim, por muitas vezes ficava assim, opa, peraí. Te olhando atravessado. Quem é que estava cantando? Quem é que era o vocalista, não sei o quê? E eu dizia, era eu. E eles ficavam, não sei o que era, tá? Eu nunca consegui identificar um preconceito ali, mas eu vi, assim, um espanto das pessoas, porque, poxa, a banda toda era de italianos, né? Eram pessoas brancas, e eu, que era o porta-voz da banda, era o único negro da banda. E te digo mais, modéstia à parte, falando em italiano, cantando em italiano, afinal de contas eu falo italiano desde os 11 anos, mas não me peço para falar agora, que eu não lembro mais. É só na hora de cantar que ele lembra exatamente. Como é que não, se mas fala. por ter conhecimento do idioma, por ter estudado o idioma, cantar é muito mais fácil, é que nem cantar em inglês. Mas eu sei do que estou falando e sei o que estou cantando, que isso fique bem claro. Então era muito engraçado ver a reação das pessoas, porque e aconteceu não só comigo, com o Francisco Gabriel Martins, né, que também foi um dos vocalistas da banda do Paulo. Por acaso eu o substituí depois que ele deixou o Chico, exatamente, o Fran Chico, que ele saiu, enfim, foi estudar, né, e eu que assumi esse desafio, vamos dizer assim, porque cada lugar era o desafio, tu nunca sabia como é que ia ser a reação das pessoas. E talvez isso esclareça um pouco a questão que tu fizeste, sobre o cara ser lá de Minas, ter vindo para cá, ter sido preso e tudo mais, ter composto uma música. O meu coração prefere achar que ele simplesmente fez uma obra, uma música, independente de lado, independente de cor, independente de... né? Porque, afinal de contas, a música tem esse poder de universalizar muita coisa. Então eu espero sinceramente que tenha sido isso, né? Que não tenha sido por obrigação ou por medo, ou enfim, por mais que eles na época fossem prisioneiros de guerra aqui no estado. Adri, como é que tu vês isso? Na verdade, acho que é um ponto da história aí que a gente vai ficar na dúvida para sempre, né? Como outros tantos da história do Rio Grande do Sul e de toda a Revolução Farroupilha, enfim, todas essas questões. Mas também concordo com o Fabiano, né? Que a música, ela é especial, então, que seja realmente, que tenha sido composta dessa maneira, né? Por prazer. Talvez tenha sido posso dizer, de uma maneira inocente de ver a coisa. Mas eu prefiro que seja visto assim. Exatamente. É melhor para todos nós, né? Exatamente. Gaúchos, Acho que sim, falando né? em termos de gaúchos, sem cor, sem descendência, sem nada, né? Nós contamos com a participação da nossa querida Eliana Gasparini Cherry, doutora em História, né? Que já esteve... Aliás, a deferência é para ti, né? E também da advogada Cíntia Betil, respondendo, então, a colocação do Movimento Negro Raízes. É isso, não é o meu lugar que fala. E acho que só vocês podem dizer o que é e o que não é racismo, e nós temos que prestar atenção e melhorar. Com certeza é uma atitude coletiva, né? É isso aí, eu concordo plenamente com o que a Cintia coloca, no sentido assim, quando a gente fala em lutar pelos direitos, quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em preconceito, a gente não pode dizer que isso é problema de um grupo. É um problema de todos o racismo nós. É problema dos negros, não, é o problema da sociedade, né? E realmente, a questão de viver na pele, como se falava antes, né? É diferente ser negro e ter negritude, né? Mas o problema social é da sociedade como um todo, né? Então, realmente, concordo plenamente com essa colocação. Jonas, além da participação, então, da Eliana, né? Tu é prof. O comentário sobre a colocação da Cíntia também. Essa questão do local de fala, ela é algo que realmente precisa ser apropriado, né? Quem sofre toda essa questão na pele, me perdoem meu trocadilho, mas quem sofre isso tudo na pele é a etnia negra, né? E é preciso sim que cada vez mais haja esse local de fala, haja essa apropriação desses locais de fala. Então isso é o que
traz força e é o que traz o que traz realmente uma luta efetiva. E é preciso que nós também tenhamos em conta, que a Adriana muito bem colocou, que isso não é um problema de um ou de outro, é um problema amplo de toda a sociedade, e onde a sociedade, onde existe racismo numa sociedade, não basta apenas não ser racista, a gente precisa ser antirracista. A gente precisa combater essas questões todas, né? Esse comportamento, essa ideologia racista. Nós precisamos nos posicionar contra isso, porque se a partir do momento que a gente é negligente, nós estamos adotando o lado do opressor, né? E até voltando à questão do hino ali, quando ele diz que quem não tem virtude acaba por ser escravo, me perdoe, mas quem não tem virtude é quem escraviza. Uhum. Quem não tem virtude é quem oprime. Né? Essa gama, sim, é quem não tem virtude, não quem é oprimido. Né? Então, acho que os locais de fala são importantes. Né? É importante que as pessoas que sofrem esse preconceito estejam à frente dessa luta, não que não estejam, estão, só que muitas vezes os locais de fala lhes são negados. E eu acho que isso é que tem que mudar. E às vezes são atitudes, né, que trazem à tona essa discussão. E o Movimento Negro Raízes, finalizamos nossa participação com o entendimento de que este assunto deve ser discutido e composto também por ativistas sociais negros, a exemplo do que aconteceu no acampamento Farroupilha em 2018. Também lamentamos a nota do Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, sobre o fato, pois revela também falta de aprofundamento. Quer esse patrão comentar essa nota do MTG? Prefiro não comentar. Ok. Ok? E nós nos encaminhamos para o encerramento. E, por final, pedimos que as pessoas, os nossos convidados, se despeçam. Vamos começar com a Adriana. Ela começou, ela terminou. Claro. Tá bom, então. Adriana, por favor. Bom, na verdade, a gente não consegue trabalhar essas questões todas separadamente, né? E eu acho muito importante a gente levar em consideração que o tradicionalismo, ele faz parte de uma sociedade, né? Então, essas questões têm que vir à tona, sim, no tradicionalismo, têm que ser discutidas, têm que ser analisadas, tem que tomar todo cuidado, sim, a gente precisa colocar muito bem as palavras da gente. Eu acho que depois de ditas uma palavra de preconceito ou uma palavra de discriminação, ela está dita, não tem mais conserto. Então, como o Jonas falou antes, a gente tem que ser anti, não pode existir essas questões para depois a gente combater. Esse é o meu pensamento, então, e de toda a sociedade, não de um grupo específico, mas de todo mundo. Infelizmente, o racismo, o preconceito, ele está embutido em muitas questões, ele está disfarçado, mas ele está aí. Né? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e a todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação. Né? Mas eu acho que esse tipo de debate, que ocasionado hoje pela Conecta, é muito interessante, é uma coisa que eu gosto também. E realmente trazer os ativistas negros é também, além, porque nós somos negros, mas nós não estamos dentro de uma instituição dessas, ou de algo que trabalha nesse sentido, né? Embora a gente conheça a causa, seja simpatizante, conheça, sabe, mas não realmente isso é necessário. Concordo com o movimento que colocou isso, né? E acho que a gente vai chegar nas questões no momento que a gente trouxer à tona. Não é varrendo para baixo do tapete. Com certeza. Patrão, sua consideração? O nosso agradecimento da Conecta por dar essa oportunidade para que nós possamos dar a nossa opinião a respeito de um tema tão complexo e dizer que acreditamos que a partir do momento em que nós começarmos a entender e compreender, pararmos, né, para pensar um pouco e buscarmos a compreensão humana, a consciência humana, eu acho que o racismo se dispersa. Mas até lá ainda vamos ter que trabalhar e muito.
Muito obrigado, uma boa noite a todos. Contigo. Então, primeiramente agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento de construção, que é de momentos assim, né, que a gente planta os frutos para uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais acolhedora, com mais respeito, com mais humanidade. Eu acho que essas 3 palavras que constam, inclusive, lá na nossa bandeira, né, liberdade, igualdade e humanidade, elas precisam ser melhor compreendidas por toda a sociedade. E quanto mais a gente debater de forma a construir, a ouvir o que o outro tem a dizer, a ouvir o que o outro sente, a ouvir aonde dói a ferida do outro, é uma empatia, né? A gente consegue construir o nosso futuro de uma forma em que seja realmente nós estejamos mais conectados e com um respeito maior um pelo outro, né? Então, são momentos assim que proporcionam isso. Trazendo os ativistas, trazendo toda a sociedade, né? A gente não pode construir uma determinada realidade apenas imaginando o que o outro pensa, né? Ou o que o outro sente. A gente precisa trazer essas pessoas para o debate, precisa trazer a sociedade para um debate. Vejo o Centro de Tradições Gaúchas como um grande catalisador para que isso aconteça. De verdade, vejo os CTGs como um grande impulsionador dessa nova realidade. É possível, sim. Já fizemos isso, né? Fazemos isso. E acho que, penso que seja a grande oportunidade de nós fazermos e construirmos uma sociedade, um futuro diferente desse que nós temos hoje, que é sim, uma sociedade sim, embebida em diversos preconceitos. Então, agradeço imensamente essa oportunidade, agradeço imensamente pela participação do pessoal do movimento e de todos os demais. Um grande beijo para minha prof, minha orientadora, novamente. E sempre que pudermos, estamos à disposição para esse tipo de construção. Fabiano, por favor. Muito obrigado, Sônia. Obrigado a Conecta Mais, né, por proporcionar esse momento de debate sobre esse assunto cabuloso. Eu acho que essa é a palavra. É um assunto cabuloso. E, primeiramente, antes de concluir, eu quero dizer que tudo que eu falei aqui são vivências minhas. São coisas que eu passei, que eu vivi, né? E que isso não que por eu não ter vivido isso mais drasticamente ou dramaticamente, né, essa questão do racismo, do preconceito e tudo mais, não quer dizer que eu não saiba que existe, muito pelo contrário, né? Todo mundo sabe que existe, que ele está aí, mas que, como o Jonas estava falando, sobre a palavra, sobre a voz das pessoas, tipo, é para isso que serve, né, que a gente está aqui para fomentar isso. Como colocado antes, talvez não tenha sido entendido da forma como eles queriam, né, como os parlamentares queriam, talvez tenha sido, né, entendido de uma maneira rasa, talvez tenha sido isso, tá? Mas, enfim, essa questão da voz, de cada um falar o que ele pensa e tudo mais, é muito importante e ponto. Eu levo essa bandeira sim, só que como eu tenho a voz e eu tenho sempre o meu violão, eu consigo falar e mostrar. Caso haja algum tipo de preconceito, eu tenho esses 2 instrumentos para minha defesa. E é assim que eu os uso. Muito bem. E nós agradecemos imensamente aos nossos 4 convidados e a vocês, que são a razão do nosso trabalho. E ainda a mais 2 patrocinadores, o Espanhol Materiais de Construção e a Fração Odontologia. O nosso próximo encontro acontece no dia 18, às 21 horas, com um novo debate ao vivo. Até lá!